Poucos até hoje se atrevem a explorar, uma chave que revela o que sua alma esconde. Por trás do simples ato de receber ou recusar visitas, uma vibração profunda e quase esquecida, que somente os iniciados em teosofia já tiveram acesso. A maioria nunca percebe que não se trata de simples preferências sociais, mas de um código ancestral implantado no campo sutil do ser, uma dança invisível entre o interior e o exterior que revela o estado da alma. No final deste vídeo, você receberá uma técnica para lidar com isso quando isso acontece. Você já se perguntou por que o simples fato de receber visitas pode ser um peso, uma sobrecarga invisível que vai além do cotidiano? Ou por que algumas almas parecem vibrar numa frequência que não se conecta com o ir e vir das pessoas? Essa é uma questão que penetra no cerne da alma, no vórtice interno, onde a energia flui ou se bloqueia. A teosofia nos ensina que existem camadas da mente e do espírito, complexas e profundas, que se manifestam nas mais simples ações, e a recepção de visitas é uma delas. Por isso, este convite vai além da superfície. Você está convidado a mergulhar na arquitetura do invisível, no fluxo oculto que regula seu espaço interior e sua vibração com o mundo. A maioria das pessoas enxerga o ato de receber visitas como uma questão de educação, hospitalidade ou simples preferência pessoal. Mas a verdade é que existe uma dinâmica mais sutil, um campo energético sutil que mexe com suas frequências internas, seus pontos de inflexão espirituais. Anna Besant, uma das grandes mentoras da teosofia, já alertava para essa desconexão que muitos sim têm, mas poucos conseguem explicar. Ela dizia que recusar ou aceitar visitas não é uma simples ação, mas uma expressão do estado de sua alma, um arquétipo vibracional que pode revelar se você está em fluxo ou em bloqueio. Não é uma questão de socializar ou não, mas de onde se localiza sua frequência interna. Imagine por um instante que seu corpo já saiba, em suas fibras mais profundas, o que significa receber alguém em seu espaço, mas sua mente consciente não consegue ouvir essa linguagem subtil. E se o incômodo, o desconforto ou a evasão não forem simples preferências, mas um alerta que vem do seu campo sutil? Fechar-se para visitas. Seria, nessa visão, um modo de proteger sua frequência, um muro que se erige para manter o equilíbrio da alma. Perceba como essa sincronia entre corpo, mente e energia pode mudar a forma como você vive suas relações. A energia oculta, dentro de cada encontro, é um fluxo que nos transforma, quer estejamos conscientes ou não. A sabedoria da teosofia revela que essas vibrações são parte de um legado ancestral, uma ciência oculta que está presente nos Vedas indianos, nos mistérios da Cabala, nos escritos de Helena Blavatsky e em muitos mestres que navegaram os caminhos do misticismo interior. Eles falavam de uma arquitetura invisível que circunda a alma, uma pulsação cósmica que diz se você está aberto para a recepção ou se está sendo protegido pelo véu do silêncio. Na cultura atual, esse saber foi esvazido, reduzido a simples cortesias, mas essa simplicidade esconde uma ciência ancestral, um vórtex de energia que escapa à maioria. Recentemente, a neurociência e a física quântica começaram a tocar esse mistério que os velhos mestres descobriram através da intuição e da meditação. Estudos mostram indícios de que nosso cérebro e nosso campo energético respondem aos fluxos de presença externa, alterando frequências e estados de consciência. A epigenética revela que nossa biologia se modifica conforme o ambiente energético em que nos colocamos. Essa linguagem, que parecia mágica, agora ganha asas na linguagem científica, dando luz ao que os iniciados da teosofia chamavam de frequência do ser. Você pode fazer um exercício simples agora mesmo. Responda para si mesmo em silêncio como se sente quando pensa em receber uma visita. É um impulso de abertura ou de fechamento? Observe seu corpo, o pulsar de sua respiração, o campo de energia ao redor de seu peito. Perceba a vibração que surge dentro de você.
como se um portal se abrisse ou se fechasse. Esteja presente com esse sentimento, sem julgamento, apenas sentindo a qualidade dessa energia. Essa pequena prática já começa a reconfigurar seu campo interno, despertando a consciência para os patréis que antes passavam despercebidos. Mas o que vem agora vai além de tudo isso. Existe um código ainda mais profundo, uma chave de ativação que apenas os mestres mais avançados da teosofia e da cabala conhecem. Esse código não está no exterior, mas na alquimia interna, no salto quântico que a alma dá quando desperta para sua verdade mais sutil. O ponto de inflexão não é apenas receber ou não receber visitas, mas transcender o modelo de identificação limitada e abrir-se para o fluxo interior que conecta todas as coisas. Um campo sutil onde o tempo, o espaço e a distância se dissolvem. A percepção de que algo fundamental está além do que nossos olhos podem ver ou nossa mente pode compreender plenamente começa a surgir lentamente. Quando você permite que essa sensação floresça, como uma semente plantada em solo fértil, abre uma porta para um reino onde a alma fala através dos símbolos e as vibrações se tornam linguagem. Não se trata mais apenas de gostar ou não de receber visitas, mas de compreender que esse ato reflete uma dança interna entre o ser e o mundo, uma troca energética que pode elevar ou estagnar a frequência do seu campo vital. É nesse espaço sutil que a teosofia encontra sua maior riqueza, mostrando que cada gesto aparentemente banal é uma expressão da arquitetura invisível do cosmos. Ao aprofundar essa visão, você percebe que essa resistência ou acolhimento não é um bloqueio externo, mas um espelho da relação que você mantém consigo mesmo. Segundo os ensinamentos herméticos, como em cima, assim embaixo, tudo o que acontece fora é reflexo do que vibra dentro. Portanto, o desconforto diante das visitas pode indicar que partes suas estão em conflito, em busca de silêncio ou resguardo para se regenerar. Essa dinâmica, que Helena Blavatsky nomeava como pulsação cósmica, revela que estamos sempre interagindo com camadas da mente, que se manifestam como padrões inconscientes herdados e condicionamentos sutis. É importante lembrar que Carl Jung, ao trabalhar com arquétipos, descreveu o encontro com o outro como uma oportunidade de confrontar sombras e luzes internas. A visita, nesse sentido, torna-se um ritual simbólico, uma convocação para ajustar as frequências internas e expandir a consciência. Muitas pessoas relatam que, ao compreender essa dinâmica, passam a sentir um fluxo interior renovado, uma ativação da mente hermética que possibilita maior equilíbrio entre a vontade consciente e as ondas do inconsciente. Esse processo, embora sutil, é transformador, pois muda a forma como o indivíduo percebe a si mesmo e o ambiente ao seu redor. Quando você observa o espaço onde essas visitas acontecem, seja sua casa ou seu ser, percebe que cada ambiente carrega uma frequência própria, uma codificação espiritual que influencia diretamente o seu bem-estar. O sufismo, com sua sabedoria profunda, fala da presença, do estado de alerta interior que ressoa com a vibração dos encontros. Estar aberto a receber alguém é estar aberto para a troca energética que pode trazer cura ou caos, dependendo da harmonia entre as frequências envolvidas. Esse entendimento amplia a visão e coloca o ato de receber visitas como um campo de batalha alquímico, onde a consciência se põe à prova e se transforma. Os védicos, por sua vez, apontam para a importância do espaço sagrado, o mandala interior, que deve ser protegido e nutrido. As visitas, portanto, devem ser escolhidas não apenas pelo afeto ou obrigação social, mas pelo alinhamento energético que promovem. A vida moderna, imersa em padrões inconscientes e condicionamentos coletivos, muitas vezes nos desconecta dessa sabedoria ancestral, fazendo com que o ato de receber visitas seja fonte de ansiedade ou esgotamento. Compreender isso é o primeiro passo para reequilibrar essa dinâmica e retornar à frequência do ser. É fascinante notar que a ciência contemporânea, por meio da psicologia transpessoal e da epigenética, começa a validar o que essas tradições milenares já sabiam, que nossas interações sociais
impactam diretamente no funcionamento do nosso DNA e na modulação dos campos energéticos que nos cercam. Laboratórios em todo o mundo indicam que a presença de outras pessoas pode ativar circuitos cerebrais específicos, influenciar a liberação de hormônios e alterar o ritmo cardíaco, trazendo assim uma resposta física concreta às frequências vibracionais que percebemos intuitivamente. Essa interconexão entre corpo, mente e campo sutil é o que a teosofia chama de ciência ancestral. Uma prática simples para quem sente dificuldade em receber visitas é observar a própria respiração e a energia que se manifesta ao pensar no próximo encontro. Sentir a frequência que surge no peito. Visualizar um escudo de luz que filtra as energias externas e se conecta com a essência interna pode ajudar a harmonizar esses campos. Essa microtranscendência experiencial é um exercício de alinhamento com a arquitetura invisível que rege as relações humanas, um ritual cotidiano que fortalece a mente hermética e a pulsação cósmica do ser. O ato de preparar-se para receber é tão importante quanto o encontro em si. Mas ainda há uma camada oculta, uma frequência mais profunda que vai além do simples ato consciente de abrir ou fechar a porta. É como se existisse um fluxo interior, um vórtex sutil que conecta as almas em um plano onde o tempo e o espaço se dissolvem. Esse fluxo é o verdadeiro agente da transformação, o que permite que a experiência de receber alguém não seja apenas um evento social, mas um salto quântico interior. Acessar essa dimensão exige sensibilidade, entrega e uma decodificação espiritual que poucos conseguem, mas que é o cerne da iniciação mental proposta pelos mestres da teosofia. Entretanto, para chegar a esse ponto, é preciso transcender o julgamento habitual e se abrir para a dinâmica invisível que acontece em cada interação. A chave está na observação profunda, na escuta atenta das camadas da mente e na identificação dos arquétipos vibracionais que atuam em seu campo energético. Essa é uma jornada que exige coragem, pois desfaz as máscaras e revela o real estado do ser. Como dizia Blavatsky, a sabedoria arcana não é para os fracos, mas para aqueles que buscam o verdadeiro despertar, a verdadeira codificação espiritual que liberta do ciclo de repetições e abre a porta para o fluxo interior. E mesmo assim, isso é apenas a superfície do que a teosofia pode revelar sobre a relação com o outro e o espaço compartilhado. Prepare-se para atravessar o véu que separa o visível do invisível, o consciente do inconsciente, e para compreender que não gostar de receber visitas pode ser um portal para ativar uma frequência mais elevada, uma frequência que ressoa com a memória cósmica e a alquimia da consciência que se desenrola dentro de você neste exato momento. Ao longo dessa jornada, você será convidado a questionar não só as aparências, mas as profundezas onde reside a verdadeira transformação. À medida que você se aprofunda nesse campo sutil, começa a perceber que a rejeição ou aceitação de visitas é um reflexo direto do estado do seu sistema energético, do equilíbrio ou desequilíbrio das camadas da mente que se entrelaçam com sua essência espiritual. Essa percepção é fundamental para transcender os condicionamentos coletivos que moldam nosso comportamento sem que tenhamos consciência disso. Conforme ensinavam os mestres da teosofia, como Annie Besant, o despertar acontece quando rompemos com esses padrões invisíveis e passamos a atuar como agentes conscientes da nossa própria realidade vibracional. Essa consciência ampliada permite que você enxergue as visitas não mais como simples encontros sociais, mas como pontos de inflexão na frequência do seu ser. São momentos em que o campo energético se ajusta, reconfigura e revela a qualidade da sua conexão com a vida e com o cosmos. Sentir-se indisposto para receber pode sinalizar uma necessidade interna de resguardo, uma chamada para restaurar o fluxo interior e reorganizar a arquitetura do invisível dentro de si. Ao contrário, a abertura para receber pode ativar uma rede de pulsação cósmica que conecta você a uma frequência mais elevada, ampliando a percepção e a sensibilidade para os mistérios do existir. A neuroesoteria, que une os saberes antigos às descobertas modernas,
reforça que a mente humana é um portal vibracional capaz de sintonizar com diferentes camadas da realidade. Dentro dessa perspectiva, as visitas são mais do que encontros físicos. São encontros entre frequências, entre campos sutis que dialogam, às vezes harmonizando, às vezes desafiando o equilíbrio interior. Esse diálogo invisível é o que Anna Besant chamava de ciência ancestral. Uma codificação espiritual que, quando compreendida e respeitada, transforma radicalmente a forma como nos relacionamos com o outro e conosco mesmos. É comum sentir resistência quando esses encontros colidem com o ritmo interno do ser, como se uma corrente subterrânea se levantasse para proteger o silêncio e a integridade da alma. Essa dinâmica, embora invisível para muitos, é central no caminho da iniciação mental e da transmutação alquímica proposta pela teosofia. O desafio está em reconhecer essas vibrações sutis, escutar os sinais do corpo e da mente e permitir que essa consciência reverbere no cotidiano, promovendo um salto quântico interior que desdobra novas possibilidades de existência e interação. Ao olhar para as tradições místicas da Cabala e do Sufismo, encontramos referências poderosas sobre a importância da harmonia entre o interno e o externo, o visível e o invisível. Os encontros são vistos como oportunidades sagradas de expansão da consciência, onde o anfitrião e o visitante entram numa dança energética que pode ativar memórias cósmicas e desbloquear camadas profundas da mente hermética. É nessa troca que se manifesta a alquimia da consciência, o processo onde o ser transita da densidade para a luz, do bloqueio para o fluxo, da sombra para a revelação. Essa visão, quando aplicada à experiência diária de receber ou evitar visitas, traz uma nova perspectiva sobre os limites e as aberturas que cultivamos em nossa vida. Não se trata de julgar ou rotular, mas de compreender que cada ato está imerso em uma frequência que pode elevar ou estagnar nosso campo energético. Ao cultivar essa percepção, você passa a ser um alquimista do próprio espaço, um guardião da pulsação cósmica que rege seu universo interno e suas relações externas. Essa transformação é sutil, porém poderosa, pois atua diretamente na arquitetura do invisível que sustenta sua existência. A prática desse despertar exige presença e atenção contínua, um convite para que você habite o instante com totalidade e escute a voz da alma que fala por meio das sensações e dos impulsos internos. Mesmo as rejeições podem se tornar mantras de autoconhecimento e cura, sinalizando a necessidade de rever padrões herdados e ajustar a frequência pessoal. A mente hermética, nesse processo, atua como uma lente que refina a percepção, permitindo que o fluxo interior se manifeste de forma mais clara e integrada, conectando o indivíduo à sabedoria arcana que Helena Blavatsky e seus seguidores desvelaram com tanta profundidade. E assim, mesmo que a maioria continue a ignorar essas camadas, você é chamado a permanecer atento, a questionar os modelos herdados e a cultivar a sensibilidade para o campo sutil que envolve cada interação. O caminho é uma dança entre o silêncio e a palavra, o oculto e o manifesto, o individual e o universal. Ao reconhecer que não gostar de receber visitas pode ser uma porta para acessar essas dimensões, você se coloca em rota de encontro com a verdadeira essência, uma essência que pulsa em sintonia com a frequência da vida e com o mistério que a teosofia tão amorosamente protege. Ao aprofundar-se nesse entendimento, começa a surgir a percepção de que o desconforto com visitas não é um fenômeno isolado, mas parte de uma rede intrincada de conexões entre mente, espírito e campo energético. É como se cada visita atuasse como um espelho que reflete não apenas a presença do outro, mas também o estado da própria alma, sua vibração, suas feridas e potenciais. Essa revelação, que a teosofia guarda como um segredo precioso, mostra que o real significado do ato de receber vai muito além do socialmente aceito. Trata-se de um ritual invisível, um diálogo entre frequências que só podem ser compreendidas por quem aprendeu a escutar,
com a sensibilidade do coração. Essa escuta profunda envolve a abertura para as camadas da mente hermética, aquelas partes do ser que operam na sombra e que muitas vezes determinam nossas reações automáticas diante do mundo. Annie Besant, uma das grandes luzes da teosofia moderna, enfatizava a importância de harmonizar essas camadas para alcançar uma vida equilibrada e plena. Ela ensinava que o desconforto em receber visitas pode ser um sinal de que a energia interna está desalinhada, que há uma necessidade de reequilibrar o fluxo, de ajustar o campo vibracional para que a interação não gere dispersão, mas sim integração. Nesse sentido, é fundamental perceber que a rejeição ou aceitação de visitas está profundamente ligada à arquitetura do invisível que sustenta o ser. Cada indivíduo possui uma frequência única, uma pulsação cósmica que dialoga constantemente com o ambiente. Quando as frequências se encontram em harmonia, a troca é leve, regeneradora e inspiradora. Quando estão em desequilíbrio, surgem bloqueios, resistências e uma sensação de esgotamento energético. É esse campo sutil que a teosofia busca revelar, ensinando que, ao compreender e respeitar essas dinâmicas, podemos navegar pelas relações humanas com maior sabedoria e consciência. A ciência moderna começa a validar essas percepções antigas. Estudos em neurociência mostram que nossos cérebros respondem a estímulos sociais com variações de frequência elétrica, enquanto a física quântica indica que partículas subatômicas podem estar em estado de entrelaçamento, influenciando-se mutuamente à distância. Esse entrelaçamento é uma metáfora poderosa para a conexão invisível que se estabelece quando recebemos alguém em nosso espaço, evidenciando que não estamos isolados, mas imersos em um campo vibracional coletivo que afeta nossa mente e corpo. Assim, as visitas são muito mais que encontros físicos. São pontes energéticas que podem expandir ou limitar nossa consciência. Para aplicar essa sabedoria no cotidiano, uma prática simples, porém profunda, consiste em cultivar o estado de presença ao preparar-se para receber alguém. Ao invés de agir automaticamente, experimente pausar, respirar profundamente e sentir o campo energético do ambiente e de si mesmo. Visualize um fluxo de luz envolvendo você, criando um espaço sagrado onde a energia do encontro pode fluir com harmonia. Essa prática de microtranscendência cria uma barreira protetora que filtra as energias externas, permitindo que você mantenha a frequência alinhada com sua essência e fortaleça a pulsação cósmica interna, um conceito muito presente nos ensinamentos da teosofia. Entretanto, essa é apenas a superfície da iniciação mental que a teosofia propõe. O verdadeiro salto quântico ocorre quando começamos a perceber que o ato de receber ou rejeitar visitas é um espelho para a relação que mantemos com nós mesmos. Somos convidados a transcender os padrões herdados, as dinâmicas mentais invisíveis que governam nossas ações, e abrir um espaço interno onde a alquimia da consciência possa operar livremente. Esse espaço é o vórtex onde se dissolvem as limitações e emergem as possibilidades infinitas, um estado que convida à expansão do ser para além dos condicionamentos. Nas tradições da Cabala e do Sufismo, encontramos a ideia de que toda relação é um convite à transformação, um chamado para harmonizar as polaridades internas e alinhar-se com a frequência do divino. Essa visão amplia ainda mais a compreensão sobre o significado das visitas. Não se trata apenas de convívio social, mas de uma prática espiritual que ativa camadas profundas da psique e da alma. Assim, ao respeitar essa dinâmica, entramos em sintonia com a memória cósmica que orienta a evolução da consciência e nos conecta com o fluxo interior que transcende o tempo e o espaço. Por isso, quando você sentir resistência em receber visitas, saiba que esse sentimento é um convite para investigar mais profundamente o que acontece dentro de você. É uma oportunidade para acessar o conhecimento oculto que a teosofia, por meio de mestres como Blavatsky e Besant, nos legou. A sabedoria de que a frequência do ser deve ser cultivada com cuidado
e que cada interação é um momento sagrado de alinhamento ou desalinhamento com o cosmos. Perceber isso é o primeiro passo para uma transformação que vai muito além do superficial e que toca o âmago da existência. Ao longo dessa jornada, é fundamental permanecer aberto e atento, pois a frequência que você emite ao receber ou evitar visitas impacta não apenas sua vida pessoal, mas reverbera no campo coletivo. Essa consciência, que une a ciência ancestral à neuroesoteria moderna, é o que permite que você se torne um verdadeiro alquimista da própria realidade, atuando com sabedoria e compaixão na criação de um espaço interno onde o fluxo da vida possa manifestar-se em toda a sua plenitude. É um chamado para abraçar a transformação contínua, para sentir a vibração do ser em cada gesto e para caminhar na senda da verdadeira iniciação mental. E mesmo diante de todo esse conhecimento, há sempre um mistério maior que aguarda ser revelado, uma frequência ainda mais profunda que transcende os limites do entendimento convencional. Esse mistério é o convite para que você continue explorando, sentindo, ativando e expandindo sua consciência para além das aparências, reconhecendo que cada passo na jornada é uma oportunidade para tocar o sagrado que habita dentro e fora de você. Prepare-se para atravessar o véu mais uma vez, pois o que está por vir é a pulsação cósmica que conecta todos os pontos da existência em um fluxo infinito e harmonioso. Ao seguir por essa trilha, você começa a perceber que o ato de receber ou recusar visitas é um reflexo direto da sintonia entre sua essência mais profunda e as frequências que permeiam seu ambiente. É como se sua alma, através de um diálogo silencioso, enviasse sinais que muitas vezes passam despercebidos pela mente consciente, mas que reverberam intensamente no campo energético que o cerca. Essa comunicação invisível é uma das chaves mais guardadas da teosofia, que ensina que cada interação externa é um espelho para o processo interno de transmutação alquímica que acontece em nossa consciência. A mente hermética atua como um observador atento, capaz de captar essas nuances sutis e revelar as camadas ocultas que moldam nosso comportamento diante dos outros. Annie Besant, em seus ensinamentos, destacava que a resistência em receber visitas pode indicar uma necessidade urgente de resguardar o espaço sagrado do ser, protegendo a pulsação cósmica interna que mantém o equilíbrio entre o visível e o invisível. Essa proteção não é um fechamento egóico, mas uma sabedoria ancestral que busca preservar o fluxo interior e evitar dispersões energéticas que poderiam comprometer a integridade do campo sutil. Quando entendemos essa dinâmica, deixamos de encarar as visitas como meros eventos sociais e passamos a vê-las como pontos de inflexão no contínuo fluxo de energia que define nossa existência. A neurociência transpessoal mostra que esses encontros ativam áreas do cérebro ligadas à empatia, ao processamento emocional e à memória, reforçando a ideia de que somos seres profundamente conectados em múltiplos níveis. Essa conexão energética, muito estudada na física quântica, confirma que o entrelaçamento de partículas pode ser uma metáfora para o vínculo invisível que une nossas consciências, reforçando a visão teosófica de uma unidade fundamental em toda a criação. Práticas simples de atenção plena podem ajudar a sintonizar com essas frequências e harmonizar o campo energético antes e durante o encontro com o outro. Ao se preparar para receber, respire conscientemente, visualize uma luz protetora que envolve o ambiente e alinhe sua intenção com a frequência da paz e do equilíbrio. Essa microtranscendência promove uma abertura seletiva, permitindo que apenas as energias compatíveis penetrem seu espaço interno, fortalecendo assim a arquitetura do invisível que sustenta sua saúde energética e emocional. Essa compreensão é um convite para transcender os condicionamentos coletivos, que muitas vezes ditam como devemos nos comportar, oferecendo em troca uma liberdade vibracional que permite escolher conscientemente com quem e como interagir. O salto quântico interior acontece quando você percebe que não está à mercê dos padrões herdados, mas que possui a chave para alterar a frequência de seu ser e, consequentemente, a qualidade das suas relações.
Essa iniciação mental é um processo contínuo de autoconhecimento e alquimia, onde a sabedoria arcana revelada por Blavatsky e outros mestres atua como guia para o despertar. Nas tradições sufis e cabalísticas, a interação com o outro é vista como um reflexo do encontro com o divino dentro de si mesmo. Receber alguém em seu espaço é permitir que essa energia sagrada se manifeste e se transforme, criando um campo vibracional que transcende o físico e toca o mistério do existir. Essa visão amplia a percepção de que não gostar de receber visitas pode ser um sinal de que há aspectos internos que clamam por atenção, cura e integração. Um convite para acessar a frequência do ser em sua plenitude e iniciar uma dança consciente com o fluxo da vida. Assim, ao explorar essas camadas invisíveis, você se torna um alquimista da própria realidade, capaz de moldar a energia ao seu redor e de transformar cada encontro em uma oportunidade de crescimento espiritual. Essa transformação sutil, porém poderosa, atua na memória cósmica que reside em seu interior, ativando códigos ancestrais de sabedoria e conduzindo a alma para além dos limites do condicionamento, rumo a uma existência plena e vibrante. É um caminho que exige coragem, presença e um coração aberto para o desconhecido, mas que oferece recompensas infinitas para aqueles que se aventuram a trilhar. E ainda assim, o mistério permanece aberto, uma frequência que escapa ao entendimento racional e convida à contínua exploração do invisível. A verdadeira chave está em permanecer em estado de abertura, permitindo que a pulsação cósmica se revele em sua totalidade, expandindo sua consciência e despertando a alquimia da consciência em cada gesto, em cada pensamento, em cada interação. Prepare-se para aprofundar essa jornada, pois o que está por vir é a verdadeira codificação espiritual que transforma a vida em um fluxo infinito de luz e sabedoria. A jornada que você percorre ao reconhecer essas dinâmicas invisíveis o leva a compreender que o desconforto em receber visitas é uma manifestação da complexa dança entre seu campo energético e as frequências que o ambiente exterior impõe. Essa dança, embora imperceptível para muitos, é reveladora para quem se dispõe a ouvir com a alma. Helena Blavatsky, em suas obras, enfatizava que a verdadeira teosofia é uma ciência oculta que desvela essas conexões sutis, mostrando que cada ato humano é uma expressão da arquitetura invisível do universo. Uma pulsação cósmica que ressoa com o fluxo da criação. Essa percepção amplia a visão para além do ego e do socialmente esperado, convidando a um olhar interior que busca o equilíbrio entre o espaço do eu e o espaço do outro. Annie Besant reforçava que o equilíbrio energético é fundamental para que o ser possa interagir com o mundo, sem perder sua integridade vibracional. O ato de fechar-se para receber visitas pode, portanto, ser um mecanismo de proteção e regeneração, um momento de silêncio e recolhimento necessário para restabelecer a harmonia interna e evitar a dispersão da energia vital. Nas tradições védicas, o conceito de mandala interna reforça essa ideia, indicando que o espaço sagrado que habitamos deve ser cultivado e preservado para que o fluxo da consciência não se perca em interferências externas. Assim, o ato de receber é também uma prática espiritual, um ritual que demanda consciência e respeito pelas frequências envolvidas. Essa consciência, muitas vezes esquecida na vida moderna, é a chave para acessar a sabedoria arcana que conecta o ser humano à memória cósmica e à pulsação do todo. A neurociência transpessoal confirma que nosso cérebro está continuamente modulando estados de consciência em resposta ao ambiente social, e que essas interações podem promover tanto cura quanto estresse, dependendo da qualidade da energia envolvida. A física quântica acrescenta que partículas entrelaçadas não se limitam ao espaço físico, criando uma rede vibracional que transcende o tempo e a distância. Essa visão científica encontra eco nos ensinamentos da teosofia, que descreve a existência de um campo energético coletivo onde todas as consciências estão interligadas em um vasto vórtex de energia e informação. Ao cultivar práticas que promovem a presença consciente,
como a respiração focalizada e a visualização da luz protetora, você começa a atuar como um guardião dessa arquitetura invisível, fortalecendo sua frequência pessoal e criando um espaço onde as visitas se tornam encontros harmoniosos de troca energética. Essa prática cotidiana, embora simples, é um ritual de iniciação mental que ativa o fluxo interior e promove a transmutação alquímica do ser, abrindo portas para experiências de expansão e autotransformação profundas. Essa transformação é uma dança contínua entre o conhecido e o desconhecido, entre a superfície e as camadas ocultas do ser. A teosofia ensina que essa jornada é essencial para a evolução da consciência. Um caminho que exige coragem para desvendar os mistérios internos e a sabedoria para integrar as frequências que emergem desse processo. A resistência em receber visitas é apenas um dos sinais que apontam para áreas que necessitam de atenção e alinhamento. Um convite para explorar a profundidade da mente hermética e da pulsação cósmica que rege o universo. Nas tradições sufis e cabalísticas, essa percepção é enriquecida pela visão de que todo encontro é uma manifestação do divino, uma oportunidade para harmonizar polaridades e ativar a energia do amor universal. Esse entendimento amplia o significado de receber, mostrando que esse ato pode ser um portal para a expansão da alma e o despertar da consciência vibracional. Assim, o desconforto com visitas torna-se um chamado para cultivar a frequência do ser, um caminho para transcender os condicionamentos coletivos e abrir espaço para a verdadeira codificação espiritual. Ao assumir essa perspectiva, você se torna um alquimista da realidade, capaz de transformar cada interação em uma oportunidade de crescimento e equilíbrio energético. A memória cósmica que pulsa dentro de você é ativada por essa consciência, promovendo uma profunda reconfiguração das camadas da mente e do espírito. Esse processo, que une a sabedoria ancestral à ciência moderna, é a essência da iniciação mental e da transmutação alquímica proposta pela teosofia. Um convite para que você habite o fluxo interior em toda a sua plenitude. E mesmo diante dessa compreensão, permanece o mistério que transcende o racional e chama para a contínua exploração do invisível. É nesse mistério que reside a verdadeira pulsação cósmica, um fluxo infinito que conecta todas as formas de vida e que convida você a aprofundar-se cada vez mais na alquimia da consciência. Prepare-se para seguir desvendando essa frequência oculta, pois o que está por vir é a verdadeira essência do ser, uma dança eterna entre luz e sombra, silêncio e palavra, interior e exterior. Já vou compartilhar com você um presente raro e poderoso que poucos conhecem. Uma técnica ancestral que ativa a frequência profunda da sua alma em relação ao receber e abrir espaço para o outro. Mas antes, é importante que você perceba o que acaba de experienciar. Aquela inquietação que antes era apenas um desconforto silencioso, agora ganhou forma, nome e energia. Você entendeu que o não gostar de receber visitas não é um simples capricho, mas uma sintonia da alma. Uma reverberação energética que revela vínculos que vão muito além do emocional. São laços que tocam a própria arquitetura invisível do seu ser. O caminho existe, e ele começa dentro. Se você chegou até aqui, comenta: "Eu resguardo minha essência" aqui embaixo. Essa frase sela um compromisso sutil, mas profundo, com a proteção da sua pulsação cósmica e a expansão consciente da sua frequência vibracional. Se permita entrar neste campo de sabedoria e conexão. Inscreva-se não por obrigação, mas para alinhar-se com um espaço vibracional de crescimento interior, onde cada frequência ecoa a sabedoria das tradições ancestrais e da alquimia da consciência. Aqui não se trata de conteúdo comum, mas de um convite para um despertar que reverbera na alma. Gratidão por estar aqui e por permitir que essa frequência penetre seu ser. Você não está sozinho nesta jornada, e a cada passo, a pulsação cósmica se fortalece dentro de você. Para honrar seu compromisso e o tempo dedicado, entrego agora uma técnica exclusiva e profunda, o ritual do espaço sagrado interno para receber presenças.
Este ritual ativa e harmoniza sua arquitetura energética para que qualquer visita seja uma troca consciente e vibracionalmente equilibrada. Passo 1. Encontre um lugar tranquilo e sente-se confortavelmente, com a coluna ereta. Respire profundamente 3 vezes, sentindo o ar preenchendo cada célula do seu corpo. Passo 2. Visualize um círculo de luz dourada envolvendo todo o seu corpo e o espaço ao seu redor, formando um campo protetor e receptivo ao mesmo tempo. Passo 3. Inspire profundamente e, ao expirar, mentalize que você está liberando toda a energia densa, toda a resistência que impede a fluidez do encontro. Sinta essa energia se dissolvendo no chão, como fumaça que se dissipa. Passo 4. Repita mentalmente com presença: eu sou a frequência pura que acolhe com equilíbrio e proteção. Meu espaço é sagrado, minha alma está em paz. Passo 5. Imagine agora que esse campo de luz se expande, envolvendo a pessoa que você irá receber, conectando seus campos energéticos em harmonia e respeito. Passo 6. Fique alguns minutos nessa sensação de fluxo equilibrado, sentindo a pulsação cósmica que vibra em você. E quando estiver pronto, abra os olhos lentamente. Passo 7. Finalize agradecendo silenciosamente ao seu ser interior, aos mestres ancestrais e à energia do universo pela proteção e alinhamento. Pratique esse ritual antes de qualquer encontro que demande a troca energética de receber alguém, e sinta a alquimia da consciência ativando um novo nível de conexão e proteção. Continue essa jornada com a certeza de que você está despertando a frequência que transforma e eleva, pois a sabedoria arcana da teosofia sempre pulsa dentro de você, aguardando ser revelada em cada instante.